No ar, mais um programa Sala de Opinião. E nossa entrevistada é a psicóloga Carla de Koff. Ela é psicóloga, professora de Psicologia da Finca e vem fazendo um trabalho interessante no CRAF. Seja bem-vinda, professora. CRASC. Bem-vinda, professora. Olá, tudo bem? Então, eu estou aqui para falar um pouquinho com o senhor e dar algumas informações no trabalho que eu realizo também no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social do município de Porto Velho, da SEMAS. E como funciona isso? É um local onde nós realizamos atendimento às famílias de baixa renda, que muitas vezes não tem condições de ser atendida por rede particular ou por convênio. Então são as famílias de baixa renda que nós atendemos, tem uma equipe de assistente social e psicólogo. Pela manhã, uma equipe e à tarde outra equipe. E nós então recebemos as famílias que passam por conflito familiar, ou famílias em baixa renda com problemas de insegurança alimentar, com dificuldades de desemprego. Então nós acolhemos essas famílias, orientamos, aconselhamos, é um trabalho mais ligado a aconselhamento. Lá não tem atendimento clínico, psicológico. Nós encaminhamos também essas pessoas, então, quando a gente percebe que elas têm algum problema emocional mais grave, algum transtorno, alguma dificuldade, nós encaminhamos para a rede de atendimento, como CAPS, CAPS AD, o CAPS I para crianças e adolescentes, e os CAPS do Estado e do município. É um trabalho muito difícil, porque não depende só do apoio psicológico a essa família. Porque geralmente a situação econômica dessa família já é comprometida, Sim. E como a senhora trabalha esse fator? Então, aí nós trabalhamos na sensibilização, muitas vezes, das famílias. Então a gente faz o primeiro acolhimento, a escuta, da dor daquela família, da dor das pessoas que chegam até o CRAS, porque elas, além das questões emocionais de sofrimento, elas também passam pela questão da privação de questões materiais, e financeiras. Então a gente está lá justamente para fazer essa acolhida, essa escuta. E muitas vezes quando eles desabafam, quando eles falam da sua dor, isso por si só já auxilia essas famílias. E aí a gente trabalha assim com os conflitos. Então tem muitos conflitos da família de um todo, Justamente adolescentes, rebeldes, ou em conflito com os pais, relacionamento de casal, separação, como é que ficam os filhos. Então a gente vai tentando fazer essa mediação. Os conflitos familiares têm aumentado? Tem aumentado. Na qualidade? Eu acredito assim, que tem aumentado desde quando eu entrei no CRAS para hoje. O que tem acontecido muito é o uso e o abuso de drogas, pela juventude. Então, isso é o que tem acontecido muito. As queixas que as famílias chegam relatando dos filhos que não estão obedecendo, que estão ficando na rua, que não querem estudar. Então, é uma evasão escolar muito grande. Essa família que geralmente procura o CRAS, elas são famílias de baixa renda. Sim. São famílias que têm um sofrimento profundo até pela própria situação econômica em que vive. Isso. E qual o comportamento do filho dessas famílias e qual o relacionamento que ela tem com a problemática dos filhos? Uhum. Então, o que a gente percebe? Que são famílias que, como tem a baixa renda, são geralmente famílias de pais que não assumiram a paternidade, e quem continua com a criação geralmente dos filhos é a mãe ou uma avó. A mãe sempre ou os assume, avós, geralmente, Geralmente é a mãe, Só que essa mãe também tem que sair para trabalhar, E aí o que acontece? Geralmente essas crianças ficam sozinhas, e muitas vezes então elas crescem sem ter um vínculo bom com o pai, elas têm muito essa queixa, cadê meu pai, O meu pai não vem, não aparece, eu não sei quem é, E da mãe no sentido de a mãe ausente porque precisa trabalhar. E como que fica esse laço família, então? Então, realmente é um problema bem difícil. Nós estamos falando em família, mas na realidade o laço familiar é muito difícil, É difícil. Então, o que a gente tenta fazer é essa aproximação, das crianças, dos jovens com a família. Então, a gente tenta escutar esse adolescente e tenta passar para ele essa importância, pelo menos dessa vida que ele tem, que o pai deu, por mais que esse pai seja ausente, mas dessa valorização, pelo menos pela vida que ele tem. E da mãe, tentando passar essa importância da mãe no sentido de como ela tem lutado para poder criar
os filhos. Geralmente essas famílias, quando procuram, qual é o tamanho da prole? É muita gente na família? Eu acredito que tenha diminuído, né, dos anos passados, assim, então, geralmente são famílias de 3, 4, 5 filhos, não tem... São também famílias em que os pais são separados, casam novamente, aí tem mais filhos, né? Às vezes acontece isso. A queixa principal dessas famílias, dos filhos desse casal, quais são? Os adolescentes, às vezes, eles não têm muita consciência, né? Então, eles se queixam assim, que os pais, que a mãe não deixa sair, que a mãe briga, que, tipo assim, menino de 12, 13 anos já quer estar na noite, já acha que é adulto, já acha que é homem, né? Então, não quer mais obedecer à mãe. E não tem dentro de casa uma autoridade, um pai, né, que coloque os limites. Então, geralmente, eles já começam a querer, acreditando que já são homens e que podem ter o domínio, né, do seu próprio comportamento e começam a madrugar na rua. E aí tem os riscos, né, de contato, então, com o uso de drogas, de álcool, né, andar armado, que é uma cultura que começa a acontecer justamente, né, nessa idade, junto com os outros adultos que até mesmo utilizam esses jovens. O conflito é muito grande do adolescente, né? E a dor é imensa. E nós vivemos o mês passado um mês que foi de valorização da vida, a prevenção do suicídio. A senhora, no seu trabalho, a senhora trabalha com suicídio, a senhora trabalha com esse tema e tem observado os sinais, os próprios sintomas, né, da tendência ao suicídio no seu serviço? Sim, a gente trabalha, sim, porque o que acontece? É muita dor, muito sofrimento, né? E que leva à depressão, muitas vezes. E a um desânimo, a uma descrença, né? Uma falta de crédito mesmo nas possibilidades de mudança, de sair daquela situação, né? Então aparece, sim, principalmente mais mulheres, né? Com sintomas de depressão. Né, com tristeza, com desânimo, e aí a gente encaminha, logo que a gente vê, já encaminhamos para a CAPS, né, encaminhamos para... O CAPS é um parceiro... É um parceiro importante, direto, né? Importante, né, encaminhamos também para as faculdades, para fazer terapia, né, inclusive aqui para a Finca nós encaminhamos para unir, dependendo de onde a pessoa mora, né, onde fica mais fácil para ela. Então, a gente encaminha porque a parceria é muito importante, tanto dos profissionais da saúde... A Unir, a Finca e o CAPS que dão esse tipo de assistência, né? Isso, principalmente, né? E aí, então, a gente acompanha depois as famílias para ver como é que essas pessoas estão, né? Para dar digamos assim, um fortalecimento para essas pessoas, né? Tanto a terapia quanto o remédio, que o psiquiatra deve avaliar e ver se realmente está precisando de uma intervenção. Né? A senhora tem retorno desse serviço quando encaminha dessas famílias? Sim, a gente deixa em aberto. Toda vez que uma pessoa procura o nosso serviço no CRAS, nós fazemos uma ficha, né? Com o nome, endereço, telefone, CPF, todas as condições da família, o número de pessoas da família, onde trabalha. Então, a gente tem uma ficha dessa pessoa, né? E a gente deixa em aberto para que quando ela quiser voltar ou retornar ao CRAS, a gente ter esse retorno, né, e o atendimento. Quando a gente vê que é uma família que precisa realmente ainda de mais um acompanhamento, a gente liga novamente, a gente faz visita domiciliar, encaminha para assistência social, no caso, se precisa de algum outro tipo de benefício, né? E a senhora também trabalha com essas famílias do Bolsa Família, né? Isso. A senhora faz alguma avaliação? Como que é esse trabalho? Então, essa avaliação da questão do Bolsa Família já é uma questão relacionada mais à renda, né? Aí, quem faz isso é o assistente social, que aí vai estar intervindo justamente na questão econômica, né? A nossa, da área da psicologia, está relacionada mais às questões psicológicas, né? Porque a renda da família tem diminuído, né? No momento atual tem se tornado muito mais difícil viver, né? Com as suas economias e poder dar uma assistência mais digna a todos da família, né? E logicamente que aí aumenta a rebeldia do próprio adolescente, porque ele sonha, né? Ele quer ter as coisas e não consegue, né? E não consegue. E trabalhar com esse conflito não é fácil. Não. Inclusive, nós montamos no CRAS um grupo de mulheres também, onde a gente dá apoio para essas mães. E um grupo de adolescentes. Então, o grupo de adolescentes acontece de tarde, né? E o grupo de mães e mulheres de manhã. E justamente para a gente tentar fazer essa parceria, né? De auxílio à família. E tem tido resultado bom? Tem tido resultado, né?
Porque trabalho de grupo é um trabalho muito bonito, muito bom, em que as mães, as pessoas, as mulheres, né, um grupo para mulheres, elas podem falar dos seus conflitos, das suas dores, a gente faz dinâmica, clareamos sobre as questões de, assim, a violência contra a mulher, né, o empoderamento que ela pode ter em termos de autoconhecimento, de saber da sua própria força, das suas capacidades, né, e assim, dar conta da sua família, né. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Está preparado para a vida? Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos à Sala de Opinião com Carla de Koff. Professora, nós sabemos em que a insatisfação pessoal, os quadros depressivos, têm aumentado muito, principalmente na adolescência. E existe uma preocupação imensa de toda a saúde brasileira, de toda a saúde mundial, com relação à incidência, né, de casos suicidas. Eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco qual o trabalho, como que a senhora, na realidade, detecta os possíveis suicidas no seu serviço. Ah, tá. Então, a gente detecta, né, enquanto psicólogo, né, nós detectamos as pessoas que se colocam, né, diante do nosso atendimento de forma assim triste, né? A pessoa que então demonstra depressivo, são quadros depressivos, a pessoa que está triste, que de repente ela fala de uma certa ideia, né? Uma ideia de se eu morresse, né? A vida não tem sentido. Então elas geralmente falam de uma dor muito grande, de um problema que elas não conseguem solucionar. Então a pessoa que geralmente tenta o suicídio não é que ela queira morrer, né? O que ela quer matar é a dor que ela sente. Então, através da fala dessa pessoa, se a gente tiver uma escuta geralmente verdadeira, genuína, né? A gente consegue, então, captar essa situação. Então, são pessoas que apresentam isso. Uma tristeza muito grande, uma depressão. E também nós vemos que quem é usuário de álcool, quem é usuário de drogas é uma outra... É porque o álcool também leva à depressão, né? A droga também leva à depressão, né? Isso. Então, as pessoas também usuárias de álcool e droga, nós precisamos ficar atentos. As pessoas com transtorno mental, né? Também é um índice muito alto, principalmente as pessoas com esquizofrenia, né? Então, a gente precisa quem é um profissional da área da saúde, como os psicólogos, nós precisamos estar atentos, né, ao nosso público, aos nossos clientes, pacientes, né, para poder auxiliar tanto essas pessoas quanto a família, porque às vezes a família não consegue reconhecer. E eu não sei se a senhora concorda comigo, mas eu acho que a família ouve muito pouco, a família não sabe ouvir o adolescente, né? A família, ela acha que aquele comportamento é um comportamento rebelde e que aquela pessoa não está sofrendo e, na realidade, ele está pedindo socorro, né? Está pedindo socorro, ele está avisando, porque o que acontece? Geralmente, a pessoa que consegue cometer suicídio, ela já avisou anteriormente para a família, para um amigo, para alguém, das suas ideias, da sua vontade. Só que ela não foi validada, não foi valorizada, né? Então, é muito importante que os pais que têm adolescentes, que muitas vezes a adolescência por si só já é uma fase de conflito, né? Já é uma fase difícil. É muito difícil. Muito difícil. E talvez com relação a esse momento agora que nós estamos passando também de muita dificuldade, muitas vezes de se inserir no mercado de trabalho, né? A falta de perspectiva, de crescimento, talvez faça com que os adolescentes sintam esse descrédito, esse desânimo, essa, né, falta de vontade de lutar. Porque é muito difícil, né? O adolescente já está
com os problemas normais da própria adolescência, Sim. que geralmente adoece, que não é um fato específico de um adolescente. Adolescente realmente, né, tem esses quadros que adoece. E de repente com uma crise econômica imensa, né? Pai sem emprego, mãe sem emprego, e não vendo futuro, não vendo saída para aquilo. Então é muito difícil. E além do mais, se você está depressivo, pai depressivo, mãe depressiva, e sem emprego, sem condições de sustentar a casa, como que essa mãe e esse pai vai poder dar o suporte ao filho que está doente? Que a família como um todo, né, está doente. E a gente vê também a importância dos pais ficarem atentos com relação às redes sociais, né, que tem dados que mostram que, inclusive, tem vídeos na internet, né, e grupos de adolescentes, que eu estava ouvindo falar na Argentina, que eles... Dando metodologia. Dando métodos e ensinando como é que faz para cometer suicídio, e um grupo fechado de pessoas em que eles escolhem entre eles qual é o próximo que vai se suicidar. Olha só, que absurdo, né? Aí eles sorteiam e aquele do grupo demora assim uns 3, 4 meses se preparando para se suicidar. Depois que ele se suicida... É como se fosse uma roleta russa. Uma roleta russa. Ele, depois que se suicida, ele é ainda, digamos assim, pelo grupo, né, considerado como um herói que fez um ato daqueles. E interessante que contradiz com todo aquele quadro em que, no século passado, quem pensava em suicídio ou cometia suicídio era um pecador, não ia para o céu, né? E era realmente não se podia tocar nesse assunto. Isso, a família tabu, não toca né? nesse assunto, né? E até hoje a gente vê que é um tabu falar de suicídio. Porque o que acontece? Muitas vezes a família, ela se sente culpada, né? Por que eu não vi? O que estava acontecendo que eu não enxerguei? Como é que eu não auxiliei o meu familiar? Né? Então existe um misto assim, de culpa, também com um sentimento de impotência e de fracasso, né? Porque é um membro da família que cometeu suicídio, né? Então toda a família sofre com isso. E aí as pessoas não comentam, não falam, não divulgam. E quando a gente vai olhar os dados são alarmantes, são preocupantes, são assim, né, absurdos, como nós estávamos conversando. Em torno de 1 milhão de pessoas no mundo cometem suicídio. Então a Organização Mundial de Saúde, né, junto com os estados, com os governos, começou a pensar em políticas para a conscientização e a prevenção do suicídio. Né? E você vê aqui em Rondônia, até falei num programa que já estivemos aqui, em Rondônia nós temos uma média de 100 suicídios por ano. É um número assim, muito elevado. É muito elevado. E é gozado que na tabela com relação aos estados, tem o Rio Grande do Sul como o cabeça, né, em termos de incidência de suicídio, depois vem São Paulo, e Rondônia está lá embaixo, entendeu? Mas com 100 casos, é um caso imenso, absurdo. Nós temos que trabalhar isso. Não tem como não ter uma política de prevenção no Estado. Nós precisamos, juntos, psiquiatra, psicólogo, serviço social, governo do Estado, municípios, né? Tentar ajudar essas pessoas. Com certeza. É importante, então, é fundamental que ocorram essas políticas e essa divulgação, como o Setembro Amarelo, né? E a parceria com faculdades, né, como aqui a Finca, que está promovendo todo esse trabalho de conscientização. Então, porque as pessoas não sabem... Nós tivemos o mês todo de conscientização. O mês todo, porque as pessoas não sabem do que está acontecendo. Porque é uma família lá, uma família aqui, as famílias não se falam, não se comunicam. Cada um acha que é só com a sua, né, com o seu grupo, mas não é. É um índice alarmante. Inclusive, diz que o suicídio, por conta do suicídio, morrem mais pessoas que nas guerras, e mais pessoas do que por assassinato. Imagina, é muito grande. Outra coisa também que nós precisamos ter muito cuidado é que nós vivemos agora uma época de redes sociais, né? E a juventude, a garotada, na realidade, muitas vezes ela não se protege disso. E se expõe demais. E depois começam a ter o bullying, né? Que é um problema sério nas escolas, nas redes sociais. E muitas vezes elas não estão preparadas para aceitar as brincadeiras, né? As formas pejorativas que tem desse bullying. E aí vai procurar um meio de se livrar, e esse meio é o suicídio. Como que a senhora vê essas redes sociais? Então, é muito preocupante, né? Porque justamente, atualmente, a gente vê uma exposição muito grande das pessoas
nas redes sociais e dos adolescentes. Então, há uma exposição dos próprios sentimentos, a exposição dos seus pensamentos, a exposição das suas ações e a exposição da sua intimidade, né? Do corpo. Os adolescentes utilizam muito as redes sociais para isso também, né? E aí, o que acontece? Esse, digamos assim, vazamento, né? Da intimidade das pessoas, e muitas vezes os jovens ainda não têm estrutura para lidar com isso, né? Assim, o adulto já vai se sentir violado, né, nas suas E o grande questões. problema é que depois que faz a sua exposição, ela fica também sem condições de falar com a família. Muitas vezes seu pai não sabe, sua mãe não sabe, seu irmão não sabe, e vai tomar conhecimento dessa situação através de terceiro, né, ou através das redes sociais. Quer dizer, então para fugir dessa confusão toda, quer encontrar um caminho, uma fuga. E essa fuga acha que o fácil faz se livrar é suicídio. E suicídio não é o caminho. Como a gente já viu alguns casos, né, de adolescente que chega a atentar contra a própria vida por conta disso, né? Por não saber como lidar com essa situação. É um perigo, né? Nós estamos com as redes sociais, aí é muito fácil, todo mundo muito feliz, todo mundo bacana, né? Só felicidade, aparentemente é uma felicidade muito grande para todo mundo, mas ninguém sabe o que aquelas pessoas estão passando por trás das redes sociais, né? Não adianta, e muitas vezes as pessoas que estão do outro lado aproveitam a fraqueza desses adolescentes para cometer uma série de barbaridades, né? Com certeza. Mas nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com sala de opinião e entrevistando Carla de Koff. Ela é psicóloga e vem fazer um trabalho com adolescência e com família. Professora, qual o papel da psicóloga na prevenção do suicídio e quais são as orientações em que uma psicóloga, como pode trabalhar com um adolescente no caso de ideias suicidas? Então, nós precisamos, né, fazer inicialmente um trabalho de escuta, como eu estava falando, né, do adolescente, da família, e poder estar devolvendo isso. No caso de um adolescente que a gente percebe que já apresenta uma ideação suicida, é importante que a família fique sabendo disso. Nós não podemos nos ocultar, né, nos privar de falar a verdade para os pais. Então, nesse caso, é uma questão até mesmo ética mesmo. Quando uma pessoa atenta ou tem ideias de atentar contra a própria vida, nós, enquanto profissionais da saúde, devemos falar para os familiares, né? E no sentido também, assim, se por acaso uma pessoa que não queira se internar, mas que o profissional percebe que ela está correndo risco de vida, então nós temos que avisar a família, e a família tem que procurar a justiça, né, no sentido de fazer uma internação compulsória. Né? Que é difícil, às vezes, para a família, né? Dificulta muito, né? Porque a família sofre muito também, muitas vezes, que é solicitar uma internação, ou se não solicitar um apoio psicológico, psiquiátrico para um paciente, e muitas vezes não encontra o respaldo necessário para dar suporte a esse paciente, né? Com certeza. E outra questão importante é que, assim, muitas vezes a família, ela não gosta de falar, como a gente estava nesse assunto, né? Mas é um assunto que nós precisamos falar. Né? Eu acho que nós estamos quebrando aqui um grande tabu. Nós estamos aqui, já é o segundo programa que nós fazemos falando sobre suicídio, porque nós precisamos quebrar esse tabu, porque esse assunto tem que se entrar na família, temos que conversar sobre ele. Temos que conversar. E os pais, a família em si, precisa escutar quando um dos seus componentes fala nesse assunto, né? Sobre
suicídio, ou que manifesta depressão, ou que manifesta tristeza, ou que manifesta também oscilações de humor, porque às vezes a pessoa pode estar bipolar, com depressão, né? e às vezes pode estar eufórico, e às vezes é no momento de euforia que a pessoa consegue cometer o suicídio. E aquele mito de que quem muito, digamos assim, cão que muito ladra não morde. Né? A ideia, então, de que quem tenta suicídio, né? Só está tentando, está chamando atenção. Não é verdade, gente, porque o que acontece? A pessoa já está nos avisando, ela está manifestando que ela tem o desejo de atentar contra a vida dela. Então, as pessoas que tentam e não conseguem, em algum momento, né, é provável que ela vai conseguir. Então, a família precisa escutar, precisa levar para o psicólogo, precisa levar ao psiquiatra, precisa escutar. Né? E interessante que muitas vezes um adolescente, alguém da família começa a ter vários sintomas, se queixar de várias dores aqui, vários lá, e tristeza. Não, isso não é nada não, isso é frescura, quer dizer, isso aí não é nada. Quer dizer, esse é o grave problema, né? Não se ouve, não se dá atenção, e quer dizer, o quadro vai cada vez mais se fortalecendo. Levando aos episódios. E né? como a gente está falando justamente do adolescente, outra coisa importante, né, que é a questão da cobrança muito grande de passar no vestibular, né? Que muitos jovens passam por isso. Então, uma cobrança de escolher logo uma profissão também, a cobrança de passar, muitas vezes em cursos muito competitivos, né? Então, a cobrança de estudar muito, o excesso digamos assim, de competição que nós vivemos num mundo muito competitivo, né? Extremamente assim, buscando a produção cada vez mais, o individualismo, que é esse sistema do jeito como ele está. Então faz com que muitas vezes os jovens se sintam também muito pressionados, né? E aí entram os casos de depressão, né? Dos estudantes que fazem cursinho, que fazem pré-vestibular, né? O excesso de cobrança que eles têm, né, para passar logo na faculdade. Então, isso também é perigoso, né? Nós precisamos estar atentos a esses jovens. E as pessoas que não têm formação, não são psicólogos, não são médicos, como que essas pessoas comuns, as pessoas que têm outras profissões, não trabalham na área de saúde, elas podem sentir os primeiros sinais de uma pessoa com esse quadro? Então, o importante, eu vejo assim, é que a família precisa se conhecer, né? Então, um precisa conhecer o outro. Então, quando a gente tem um bom vínculo dentro da própria família, a gente logo percebe que um dos componentes da família não está bem. Né? Porque a pessoa muda seu comportamento, né? Ela fica uma pessoa mais recolhida, mais, digamos assim, isolada, né? Começa a ter atitudes e comportamentos diferentes do normal. Então, é importante que os pais, ou digamos, um componente da família em si, né? Porque às vezes não precisa ser só um adolescente, mas um adulto mesmo. Precisamos estar olhando, conhecendo, interagindo, dialogando, estarmos juntos enquanto família para que a gente possa perceber quando um dos nossos da família não está bem, né? E aí poder conversar, então promover um diálogo, uma conversa, né? Sem julgamento, sem crítica, sem uma conversa que possa favorecer que o outro expresse, né, que ele não está bem. Mas o grande problema também é a família, o pai quando chega chega cansado, a mãe já chega cansada e quer ver a novela ou quer ver algum filme na televisão e não dá atenção. O adolescente ou senão o outro membro da família chega em casa, não pode conversar porque não pode atrapalhar o segmento da novela ou senão do seu filme, né? É verdade. Ou senão vai dormir, não quer saber, não quer ter problema porque precisa dormir que vai trabalhar no outro dia. Aí complica muito. Então, nós enquanto pais, nós precisamos é fundamental, né? O tripé da educação, que eu acredito que um deles é o diálogo, é fundamental, né? Que os pais tenham diálogo com seus filhos. Então, o outro é o limite, né? Colocar os limites, se colocar como pai, quem é o pai, quem é que é a autoridade em casa, né? Para que os filhos possam saber o lugar deles de filho. E a outra questão fundamental é o amor, né? Que é fundamental que os filhos também se sintam amados pelos pais. Então, aí está o diálogo no sentido que quando os filhos procuram os pais para conversar, que os pais estejam disponíveis. Pode não estar naquele momento, mas então, tal hora, tal momento, né? Espera um pouquinho, vou tomar um banho, vou jantar, né? Depois eu te dou atenção, a gente conversa. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas, as famílias estão com os laços muito fragilizados, né? De distanciamento. Então, nós precisamos olhar para isso também. Porque às vezes as causas, como aumentou muito o suicídio,
onde que está, né, a raiz de etiologia, tudo onde está isso? a raiz disso, né? Aonde que está? Nós precisamos olhar para isso. E hoje, por exemplo, nós mesmos já falamos aqui que o número de suicídios hoje no mundo é algo assustador, né? A China, né? A China que é campeã maiores, né? em número de suicídios, depois vem os Estados Unidos e... Gozado, né? A China, os Estados Unidos são países desenvolvidos, né? E tanto suicídio. A China é em desenvolvimento, mas, né? Mas os Estados Unidos... É, desenvolvido, né? Mas aí a gente não existe tem que ver que desenvolvimento, né? é esse, né? É um desenvolvimento econômico, não não familiar. E não familiar, não, digamos assim, não familiar, não espiritual, não acolhedor, né? Uma coisa muito... Porque é um país mais capitalista também que nós temos, né? Então, até que ponto isso gera essa cisão? A senhora acha que está faltando amor? Eu acredito que não sei se seria o amor, né? Mas que laço é esse que falta? Será? Eu acho que é uma questão histórica, né? Se a gente for estar pensando assim, talvez esse sistema econômico que a gente viva é um sistema competitivo, individualista, né? Nós somos muito egoístas, né? E assim, à medida em que as pessoas têm que trabalhar muito para poder se manter, né? Ganhando pouco. Então, há toda uma situação histórica, eu acredito, econômica, política, né, social, que nós precisávamos olhar para tudo isso, né, e ver vislumbrar uma nova sociedade, né, uma sociedade mais humana mesmo. E qual será o nosso futuro se nós continuarmos assim, professora? Eu acredito que o futuro, se nós continuarmos assim, é justamente esse esfacelamento mesmo, né, da família, da vida e inclusive do próprio planeta Terra. Né? Porque o tanto que nós consumimos, o tanto que nós produzimos, exploramos a terra, o meio ambiente, as águas, os rios, a floresta, e o quanto que nós nos sentimos assim desintegrados fora desse contexto da natureza, né? Ao mesmo tempo como o homem não se vê um componente da natureza, ele mais explora a natureza, mais degrada, mais polui, né? Eu acho que automaticamente isso retorna para nós mesmos. Então, se não tiver uma visão mais, digamos, amorosa mesmo, né? Uma evolução da nossa espécie, eu não sei o que é possível acontecer. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra fincar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com sala de opinião. E o assunto de uma importância muito grande. Professora, alienação parental, né? Que é um caso em que vem crescendo assustadoramente. Agora tem esse nome, né? E é o pai falando da mãe para o filho, é o filho falando mal da mãe para o pai, e esse conflito cada vez crescendo mais. Qual a análise da senhora sobre isso, desse conflito com o filho, pai e mãe? Então, a alienação parental é um termo assim, praticamente recente, né? Em que nós percebemos, as pessoas que trabalham com crianças, com os pais, nas varas de família, né? No juizado da infância e juventude, como tem acontecido de algum dos genitores, né? Ou o pai ou a mãe, usarem as crianças muitas vezes como uma arma para atingir o outro. E as crianças são usadas no sentido de que, às vezes, tem um dos genitores, né, que não quis a separação
ou que ficou insatisfeito com o relacionamento e muitas vezes fala mal, a mãe fala mal do pai para a criança, ou o pai fala mal da mãe para a criança, ou invalida o pai, ou a mãe, né, é invalidada. Ah, sua mãe não presta, o seu pai não paga a pensão. E aí tudo isso, né, vai fazendo com que a criança sofra. Isso passou a ser tão comum que parece que já sai natural, né, para a criança, né? Seu pai não vale nada, seu pai não presta, aí sua mãe não vale nada, quer dizer, é uma confusão imensa na cabeça dessa criança, né? Então isso gera um sofrimento muito grande porque a criança sabe que ela vem do pai e da mãe, né? E aí metade daquela criança digamos assim, geneticamente é constituída pelo que veio do pai, metade geneticamente é constituída do que veio da mãe. Então, quando a mãe ou o pai fala mal de um dos genitores, o que acontece? Ela está falando mal da própria criança, né? E a criança vai crescendo, então, achando que tem algo de errado com ela mesma. Que ela é fruto daquele casamento? Que ela é fruto daquilo, né? Então, isso é muito perigoso para a autoestima da criança. Né? E prejudica, então, como é que a criança vai se ver? Como é que eu posso amar meu pai se a minha mãe fala isso dele? Né? Como é que eu posso manifestar o meu carinho e meu amor? Como é que eu posso amar minha mãe e demonstrar isso para o meu pai se meu pai fala mal da minha mãe? E o conflito da separação? Vai ficar com quem, essa criança? Vai ter uma dúvida imensa, né? Vai ter uma dúvida imensa. Hoje em dia também é muito importante que haja a guarda partilhada, né? Compartilhada. Então que a criança possa estar ficando uma semana com um, uma semana com o outro, ou que os pais possam dividir durante o dia, um leva na escola, outro busca. Mas para que isso aconteça, os pais precisam ter maturidade, né? Para dialogar, para conversar, para continuarem, digamos assim, com um nível de amizade ou um nível de interação que seja saudável para aquela criança. Né? Porque senão quem vai sofrer mais é a própria criança, com essa, digamos, imaturidade, com essa briga que os pais acabam tendo. Né? E isso é muito perigoso também, né? Porque vai afetando a estrutura, porque nós sabemos que nossa formação enquanto personalidade se dá ao longo do nosso crescimento. Né? E se a criança cresce vendo esses conflitos entre o próprio pai e a própria mãe, isso vai afetar, vai ser uma ferida que ela vai carregar. A faixa etária desses possíveis suicidas entre homens e mulheres, qual é a faixa etária e a prevalência entre homens e mulheres? Como que está isso, professora? Então, pela Organização Mundial de Saúde, a faixa etária onde mais ocorre o suicídio é entre 15 e 35 anos. E quem mais tenta o suicídio, né, são as mulheres. Mas quem efetivamente mais consegue se suicidar são os homens. Existe algum estudo devido à personalidade? O que é? Eu acredito que tem a ver com as características mesmo do homem, né? Mais rude, né? O homem mais rude. Esse grau talvez de maior agressividade, né? E então as tentativas são mais realmente violentas, né? No sentido de que o homem consegue mais chegar de fato ao suicídio, né? A senhora como psicóloga, qual a orientação que a senhora daria para os nossos telespectadores, para as famílias de todo o estado de Rondônia, com relação a esse relacionamento familiar? Como podemos salvar vidas? Como que podemos realmente amenizar a dor dessas pessoas que estão sofrendo, mas não estão tendo oportunidade de externar o seu sofrimento e muitas vezes procuram a saída drástica, né, e sem volta para tentar sair dessa dor? Então, né, eu falo com as famílias que estão nos ouvindo da importância de que haja entre a família mais união, mais diálogo, mais amor, mais interação, mais compreensão, né, e inclusive perdão, né, que às vezes também é a questão de que um faz alguma coisa para o outro e às vezes fica carregando durante muito tempo, quem sabe, né, mágoas, ressentimentos. Então é bem importante que a família esteja unida e que um possa estar observando o outro, observando, conhecendo, dialogando, interagindo, né, e validando a dor e o sofrimento do outro, porque às vezes a família muitas vezes nega que tem algum dos seus componentes que está com depressão, que está triste, que está sofrendo. E nós precisamos encarar isso de frente, olhar para isso. Se tem casos também de alcoolismo, de uso de drogas, nós precisamos todos olhar para isso e tratar, procurar auxílio, procurar ajuda. Então nós temos o CRAS, né, temos a rede de saúde, temos os CAPs, onde as pessoas podem ir procurar auxílio. Né, e ter então uma orientação para sair dessa situação.
E outra coisa importante é que as famílias precisam também perceber que quem está em sofrimento precisa ser acolhido, precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser, digamos assim, não é uma doença como, digamos, um câncer, um problema de pressão alta, de coração, diabetes. Não, mas a questão emocional também requer atenção, requer cuidado, requer cuidados realmente muito importantes, porque o que nós temos visto é que as pessoas que se suicidam justamente começam por aí, uma depressão, uma tristeza, né? E se isso não for olhado, se isso não for cuidado, não for tratado, pode chegar a um suicídio. E é importante também que as famílias, assim, como fala, né, tem a prevenção. Isso é uma prevenção, cuidar das pessoas que estão acometidas por uma doença, um transtorno emocional, é muito importante. E importante também o que se chama de pós-venção, né, que é tratar depois que uma pessoa tentou o suicídio e ela não conseguiu, ou mesmo da família em que alguém cometeu o suicídio, é muito importante que essa família seja tratada, que ela seja cuidada, porque é um trauma muito grande, né, perder um ente querido, ou então que alguém da família tenha tentado suicídio. É importante esse cuidado após essas tentativas, né, de toda a família, porque quando uma pessoa comete o suicídio, tem no mínimo 6 pessoas da rede familiar que sofrem junto. A perda, o luto, a perda, o luto. Né? Então é importante que a gente olhe para tudo isso de frente para poder combater e valorizar cada vez mais a vida. Então o Setembro Amarelo é um chamado para que nós possamos todos valorizar cada vez mais a vida. Está aí alerta. E precisamos realmente valorizar a vida. E muitas vezes o que o senhor está sentindo, a senhora está sentindo, o seu filho está sentindo, nós temos que valorizar. E ouvir, e saber ouvir. Um dos maiores problemas da nossa sociedade é não ter paciência, não ter calma e não saber ouvir. A maioria de nós não sabemos ouvir. Isso aí que é um grande problema, doutora. É, um grande problema. Saber ouvir é uma arte. É uma arte. Muito obrigado. Foi um prazer imenso tê-lo aqui em Sala de Opinião. E aqui chegamos ao final. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.